acometidos de doenças estão perdendo as suas vidas e nós estamos aqui louvando o Senhor. Isso é motivo mais do que suficiente para mim estar feliz na casa do Senhor e agradecê-lo por ter acordado, e agradecê-lo por estar vivo, e agradecê-lo por estar respirando. Isso é motivo mais do que suficiente. E infelizmente muitos estão aí fazendo coisas que desagradam ao Senhor e não estão agradecendo ao Senhor. Eu já falei isso uma vez aqui, que todo mundo fala que essa pandemia, o que está acontecendo no mundo, nós sairemos melhor. Mas sairemos melhor de quê? De que nós sairemos melhor? Se nós, dentro de nós, não fizermos um autoexame de consciência e pensarmos o que está acontecendo, o que eu quero na minha vida, como eu sairei melhor das dificuldades, das provações, como eu sairei melhor. Isso é para mim e para você refletir. Buscai ao Senhor enquanto Ele está próximo. Buscai enquanto Ele está aqui. Buscai ao Senhor, busque ao Senhor, mas busque de todo o nosso coração. Mensagem de autoajuda, todo mundo coloca nas nossas mídias, nas redes sociais, que amanhã será um novo dia, que amanhã você acordará, que amanhã nada. Quem é que sabe se amanhã nós estaremos vivos? Quem é que sabe se agora, ou daqui a alguns minutos, ou à meia-noite, o noivo virá buscar a tua igreja? E aí, como nós estamos? Nós vamos esperar para amanhã. O que vai acontecer amanhã? Nós vivemos o hoje, como se não houvesse o amanhã. Então ficamos, irmãos, apercebidos. O Senhor vem falando conosco. O Senhor vem nos impulsionando e vem falando com cada um. Muitos falam, o Senhor vai tardar ainda em vir buscar a tua igreja, porque tem que acontecer isso, isso, isso e aquilo. Eu espero o Senhor Jesus Cristo hoje. Eu espero Ele hoje. Eu não espero Ele para amanhã. Eu espero Ele hoje. Se Ele vier voltar à sua igreja, buscar a tua igreja, como eu estarei? E eu sou noiva. E como noiva, eu tenho que ficar olhando as barras das minhas vestes, dos meus vestidos. O meu saudoso pai sempre contava uma história que um certo casamento, a noiva, ao ir para a igreja, aquele dia estava chuvoso, ela sujou as barras do vestido. Mas ainda bem que era uma noiva prudente. Ela saiu antes do horário. Deu tempo dela voltar e alguém limpar a barra do vestido. E nós estamos aqui nesta noite. Se por um acaso nós estamos aqui, ou você que está em casa, está faltando alguma coisa para limpar a barra das suas vestes, limpe nesta noite. Não espere para amanhã. Daniel, domingo que vem será a ceia. Então eu tenho uma semana para fazer um exame de autoconsciência e para limpar tudo que estiver errado. Se o Senhor não voltar até amanhã, se o Senhor não voltar até o meio da semana, e se o Senhor voltar, você vai ficar esperando chegar o final de semana que vem para você acertar a sua vida com Ele. Então o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, Pai, que falou aos nossos corações. Pai, ou com pouco ou com muitos, nós estamos louvando a tua palavra. Ou com pouco ou com muitos, nós estamos pregando a tua palavra. Nós estamos fazendo o ID, Pai. Se nós não estamos fazendo o cara a cara, o ir na casa do vizinho, mas nós estamos proclamando pelas redes sociais, e nós estamos falando que o Senhor vive e reina, está entre nós. Estamos aqui para te louvar, estamos aqui para falar para as pessoas que o Senhor está breve para voltar. E queira estar preparado ou não, o Senhor virá buscar a tua igreja. Então que nós nos preparamos, Pai, para a sua maravilhosa e rápida vinda.
Pai, fale aos nossos corações, usa os teus servos que irão louvar nessa noite, que nós que estamos aqui no templo e os que estão em casa, sinta a tua presença, sinta a tua glória, e o que o Senhor derrama sobre nós, a tua presença, que nós sejamos renovados nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podemos assentar, ministério de louvor. Aleluia. O Ministério de Louvor mais uma vez convida os irmãos para adorar junto com a gente. Abra o seu coração e adore a Ele. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, Deus me amou tanto que entregou teu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Você sabia que Deus te ama, meu querido? Ele nos ama. Ele morreu no madeiro por mim e por ti. E nessa noite Ele quer mais uma vez falar contigo, através do louvor, através da palavra. Abra o teu coração e escute a voz de Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria?
Deus me amou tanto que entregou teu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. O seu amor é tão grande, incondicional. Me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. O amor de Deus é tão imenso que Ele está sempre de braços abertos esperando por nós. Assim como aquele pai que fez com o teu filho pródigo, um filho que pediu, que não era dele, aquela herança que não era dele, pediu, foi embora. E o pai não reclamou, o pai não brigou. O pai só esperou. E quando aquele filho voltou, o pai estava ali, de braços abertos, esperando o filho que estava perdido. Talvez você esteja nessa situação essa noite. Talvez você pediu para ir embora, talvez você largou o que não era para ter largado, e saiu e viveu uma vida adoidado, gastou tudo, perdeu tudo, passou fome, necessidade. Aí Deus, com a tua misericórdia, através do teu Espírito, Ele faz você cair em si. Ele faz cair as escamas dos teus olhos. Você diz: ah, como era bom a casa do meu pai. Na casa do meu pai tinha tudo de bom. Ah, que vontade de ser como um servo do meu pai. Então você reconhece que pecou não somente contra o teu pai, mas como pecou também contra o céu. E você volta. Essa noite o Senhor, Ele quer que você volte, pois Ele está te esperando de braços abertos. Você acredita? Dá um glória a Deus. Como Tu és bom, Jesus, nós te amamos. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse pedir. O nascer do sol é a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a te ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir. O nascer do sol é a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus.
haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Louva conosco, igreja. Aquilo que parecia aquilo que parecia aquilo que parecia aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia. Esse Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. Talvez você esteja pensando que não há situação, que não há saída para essa situação. Mas eu tenho a palavra de Deus. Aquilo que parecia impossível, o Senhor se fez tornar possível. Aleluia.
Salvador, anelo tê-lo junto a mim. Minha esperança é a tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e glória. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui. Voar com o Pai, nas asas da fé, e se revestir de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo junto a mim. Minha esperança é a tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui. Voar com o Pai, nas asas da fé, se revestindo de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui. Voar com o Pai, nas asas da fé, se revestindo de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Aleluia. Assim nós agradecemos a oportunidade. Aleluias. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bem? Os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão em casa, que o Senhor possa estar alcançando. Quero mais uma vez agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar aqui na tua casa para adorar e bendizer o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E eu sei que Deus nessa noite tem uma palavra para os nossos corações. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, no verso 7, 8 e 9. Êxodo 3, verso 7 em diante, nós lemos assim: E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus malfeitores, e sei o quanto eles estão sofrendo.
Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, aonde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos aveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto quanto os egípcios o oprimem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, temos visto aqui uma das histórias mais bonitas, particularmente que eu gosto. Quando eu comecei a ler a Bíblia, desde o livro do Gênesis e fui passando, cheguei aqui na história de Israel e me apaixonei pela história do povo de Israel, como Deus agiu naquele povo, né? Na vida daquele povo, com amor, com misericórdia, se revelando através de tanta glória. Eu cheguei a um tempo que até indaguei o Senhor, porque nós vamos ver um povo a qual Deus abraçou, um povo que muitas das vezes rejeitava a palavra do Senhor, se desviava dos caminhos do Senhor, se envolvia com outros deuses, e eu falava assim: Deus, como o Senhor pode ter escolhido um povo desse? Aí Deus, indagando o Senhor, Deus falou no meu coração: mas eu não escolhi esse povo. Eu falei assim: mas como assim, Senhor? Ele falou assim: eu escolhi um homem, e deste homem surgiu esse povo, e foi através desse homem chamado Abraão. A Bíblia rapidamente vai dizer, para que os irmãos possam entender o que eu quero falar aqui nesta noite, aquilo que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer no capítulo 12 de Gênesis que Deus chama Abraão, chama Abraão para uma terra que ele não viu, que ele não sabia, mas Deus chama ele, e a palavra de Deus diz que Abraão aceita o desafio. Abraão, ele creu na palavra de Deus e obedeceu aquilo que Deus falou com ele, ao ponto de, no livro de Hebreus, no livro dos heróis da fé, ser chamado de pai da fé. Aleluia. Por quê? Porque ele creu naquilo que ele não viu, ele creu na palavra que Deus falou com ele: olha, saia da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti te farei uma grande nação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele aceitou esse grande desafio, e através da história de Abraão, aleluia, nós vamos ver surgir este grande povo. Deus faz uma aliança, um propósito com Abraão. Abraão aceita o desafio. Se nós lermos no capítulo 15 de Gênesis, nós vamos ver um pacto, uma aliança que Abraão ele pega e faz, aleluias, com Deus. E naquele momento ele não via nenhuma condições, e ele, nessa aliança ele até questiona a Deus, fala assim: como o Senhor vai me fazer de uma grande nação, um grande povo, se eu não posso, se a minha esposa não pode ter filhos, se eu não tenho filhos, e quem herdará a minha herança é o meu servo? Deus falou com ele assim: olha, não, de ti, das tuas entranhas, sairá um filho, e dele farei uma grande nação. E nesta aliança Deus ele fala e diz assim: olha, o teu povo será levado a uma terra estranha, e lá será escravizado, e passará por escravidão durante 400 anos.
Mas não se preocupe, eu descerei lá, julgarei os teus malfeitores e levarei o povo para uma terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a promessa lá no livro de Gênesis, capítulo 15, quando Deus faz a promessa, mas Deus avisa Abraão que a sua descendência ia ficar escravizada. E nós vamos ver que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e Jacó José. E nós conhecemos a história de José, vendido para o Egito como escravo, e chega lá, Deus, aleluias, faz algo muito tremendo na vida dele, e ele vira governador. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, como governador, ele traz o teu pai e a tua família para o Egito. E chegando no Egito, eles são bem recebidos. Mas a Bíblia diz que José morre. A Bíblia diz que o faraó daquela época morre também. E vem outro faraó. E vê que o povo está se multiplicando, crescendo. E ele, no teu coração, ele teme que aquele povo venha se rebelar contra ele. Então ele começa, aleluias, a oprimir o povo. Começando a oprimir o povo, aleluias, o povo começa a sofrer. E a Bíblia diz que na quarta geração Deus ouviria o clamor, e o povo começou a clamar a Deus porque estava sofrendo. A clamar a Deus, o povo estava sofrendo. Então nós conhecemos a história de Moisés. A história de Moisés, aonde que ele nasceu, e Deus livrou, Deus conduziu ele pelas águas e colocou ele no Egito. E ele foi instruído, ele aprendeu, cresceu e chegou ao ponto, aleluias, de sair do Egito e ir para o deserto. E chegar ao ponto aqui, se nós lermos um pouco atrás, nós vamos ver que ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando uma das ovelhas se desvia e vai para o monte Horebe. E lá naquele lugar ele tem um encontro com Deus, e Deus pega e fala com Moisés que ele usaria para tirar, aleluias, o povo de lá. Bom, presbítero, você contou essa história, mas o que você quer dizer com esta história? Aleluias. Eu quero dizer para você, nesta noite, que Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Seja um propósito individual, aleluias. Deus, Ele tem um propósito em nossas vidas, e independente daquilo que você tem passado, ou daquilo que você irá passar, ou daquilo que você já passou, aleluias, se você crer, aleluias, no propósito de Deus para a tua vida, aleluias, ele vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A Bíblia diz que aquele povo começou a clamar. E eu quero abrir um parênteses aqui. 400 anos, irmãos. A Bíblia diz que foram 4 gerações escravizadas. Vamos dizer, aleluias, o meu filho, aleluias, eu morri, ficou o meu filho. Segunda geração, o meu filho morreu, ficou o meu neto. Terceira geração, aleluias, morreu o meu neto, ficou o bisneto. A quarta geração, na quarta geração, aleluias, Deus se lembra do propósito. Nos versos atrás, Êxodo capítulo 3, verso 15, diz assim, e diz também, perdão, irmãos, Êxodo 2, capítulo 2, verso 24, diz assim: ouvi o lamento deles e lembrei-se da aliança que fiz com Abraão, Isaque e Jacó.
Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que me chama a atenção aqui, aleluias, é que Deus, desde o início, nunca deixou de ver a situação que aquele povo se passava. Aleluias. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, que foram primeira, segunda, terceira, quarta geração, aleluia, e eles não desistiram de clamar ao Senhor. E que nos chama a atenção hoje, infelizmente, muitas das vezes nós começamos a orar, aleluias, um dia o Senhor não responde e nós paramos de orar. Começamos a orar uma semana, aleluias, o Senhor não responde, aleluias, e nós paramos de orar. Um mês, o Senhor não responde e nós paramos de orar. Um ano, e o Senhor não responde. E muitas das vezes nós indagamos o Senhor: Senhor, o Senhor não tem ouvido a minha oração? O Senhor não tem visto a minha aflição? O Senhor não tem visto o que eu tenho passado? Talvez é isso que está no teu coração. Nesta noite, tem indagado o Senhor, mas eu quero dizer para você: o Senhor tem ouvido a tua oração, e Ele tem um propósito. Em todas as coisas Deus tem um propósito, aleluias, desde o chamado de Abraão, aleluias, até a libertação do povo, aleluias, Deus tinha um propósito, aleluias, e Deus vai usar, aleluias, Deus vai usar os meios necessários para que aquele propósito venha se cumprir, como se cumpriu na vida daquele povo. Mas o que eu quero dizer aqui nesta noite para nós, aleluias, é não desistir, não desanimar, não se abater, aleluias, por diversas situações que nós enfrentamos. Quem aqui já não enfrentou situações que disse assim: olha, essa aqui eu não aguento, e aí já passou por essa, agradeceu a Deus, louvou a Deus, e aí depois enfrentou outra situação até mesmo pior, e falou: mas dessa vez eu não vou conseguir, e Deus foi lá e deu a vitória, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando com você nesta noite? Não desista. Sabe por quê? Abraão, ele foi dado como o pai da fé, porque ele creu, aleluias, naquilo que Deus falou, não naquilo que os olhos dele viram. Porque muitas das vezes nós cremos naquilo que nós vemos, a situação, a circunstância ao nosso redor, que vai nos ditar o que vai acontecer nas nossas vidas. Oi? Não, aleluia, o que vai ditar não vai ser aquilo que você vê, mas vai ser naquilo que você crê nesta noite. E se você crê na palavra dele, aleluia, vai cumprir. As coisas vão acontecer, as coisas vão começar a mudar. Aleluia. Jesus disse para Tomé, se revelou depois que ressuscitou aos seus discípulos. Tomé ficou meio incrédulo, e ele deu as mãos a Tomé: coloque aqui o seu dedo. E Tomé, colocando, aí ele diz: bem-aventurado, aleluia, é aquele que não vê, mas crê. Louvado seja o nome do Senhor, porque esses herdarão as promessas de Deus. Então pare de ver, pare de olhar o seu sofrimento, pare de olhar a sua dificuldade, pare de olhar os problemas e comece a crer na palavra de Deus, aleluia, que diz que você é mais do que vencedor, aleluia, na palavra de Deus que diz que Ele está sempre do teu lado, na palavra de Deus, aleluia, que diz que se você prosseguir e caminhar, você vai ser bem sucedido, na palavra de Deus que diz, aleluia, que a vitória é certa. Deus tem um propósito,
para cada um de nós. Efésios capítulo 1 ao 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aleluia. Sabe qual é o propósito? De repente você está perguntando, mas qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Aleluia. Que você seja santo, que você seja repreensível. Aleluia. Que você seja filho através de Cristo. Aleluia. Que você seja alcançado. Aleluia. Que você seja abençoado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o propósito que Deus tem. Aleluia. E que você receba a salvação através de Cristo Jesus. Como igreja, foi falado aqui na palavra introdutória, esperamos a volta de Cristo, como se fosse hoje. Como igreja, nós se reunimos aqui, aleluia, porque nós cremos, aleluia, naquilo que está escrito em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como igreja, nós se reunimos aqui, porque nós temos a esperança em nossos corações, que um dia o nosso Senhor irá voltar. É o grande propósito de Deus para nós como igreja, aleluias, que aguardamos ansiosamente a tua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Então não desista da caminhada. Não desista da caminhada. Talvez pode estar difícil. Talvez pode estar doendo. Talvez você pode não estar aguentando. Você acha que Abraão foi chamado pai da fé? Aleluia. No meio da tua trajetória, não surgiu algumas dúvidas? Claro que surgiu. E se nós lermos a história, nós vamos ver. Mas uma coisa que ele nunca deixou, aleluia, foi de crer. De crer na promessa. De crer que Deus podia fazer todas as coisas. Ainda que as circunstâncias fez que algumas vezes a fé dele oscilasse. Aleluia. Mas ele continuou crendo. E por isso ele foi imputado como o pai da fé. Aleluia. Sabe qual é o segredo que eu quero compartilhar com você? É você crer, é você continuar acreditando, ainda que a circunstância seja ao contrário, e saiba, aleluia, que isso vai passar, e Deus ele vai te dar vitória, e você vai estar dizendo assim: mais uma vez o Senhor foi comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de convidar aos irmãos que estão aqui, aleluia, se colocar de pé. Você que está na tua casa, eu quero fazer uma oração, aleluias, para encerrar. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, louvo ao Senhor, Deus, porque eu sei que o Senhor é um Deus, aleluias, que tem propósito na vida de cada um de nós. E eu quero orar, ó Deus, nesta noite, por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão nos assistindo, Senhor, nessa live. E eu quero pedir ao Senhor, se eles não entenderam, ó Deus, aquilo que o Senhor tem na vida de cada um, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa entrar na tua casa, entrar na tua vida, entrar, Senhor Deus amado, e revelar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para realizar e cumprir na vida de cada um, Senhor. E se porventura, ó Deus amado e poderoso, tem passado por dificuldades, por lutas, por aflições, aleluias, Deus, que o Senhor venha passar o bálsamo nesta noite, ó Deus. A tua palavra diz, Senhor Deus amado, que o Senhor tem uma paz, que não é a paz igual este mundo nos dá, Senhor, mas é uma paz que excede todo o entendimento. Que essa paz invada esta casa, que esta paz invada esta vida nesta noite, aqueles que estão em aflição, porque não sabem o que fazer. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, visita, Senhor. Visita aqueles que estão enfermos, Senhor. Aleluia, visita aqueles, ó Deus amado, que estão na depressão.
Senhor, meu Deus, visita nesta noite, Senhor, eu creio, Senhor, no poder da oração, como aquele povo clamou, ó Deus, clamou. E o Senhor respondeu, eu creio, Senhor, no poder da oração, alcança essas vidas, aqueles que estão aqui, Senhor, que estão passando por dificuldade, alguma coisa, Senhor, que eles acham impossível, Senhor, que o Senhor se revele, que o Senhor se mostre, assim como o Senhor se mostrou para aquele povo no deserto, e fez maravilhas, ó Deus, faça maravilhas na vida desse povo, para que eles saibam, ó Deus, que o Senhor é Deus. Assim eu oro, já te glorificando e exaltando, em nome de Jesus, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar só um pouquinho, irmãos? A gente vai dar os anúncios. Essa semana, eu confesso para os irmãos que tem coisas que nos deixam muito preocupados. E essa semana eu estava muito preocupado. A gente recebe ligações, irmãos. Ligações ou encontra alguns irmãos. Não estou falando só daqui da nossa igreja, não, de outras igrejas, falando: Daniel, estou desanimado na fé, estou a ponto de desistir da caminhada, estou a ponto de parar. E eu falava com o Senhor: meu Deus, e às vezes nós não estamos podendo ir na casa dos irmãos, né, para dar uma palavra, para conversar, para orar com os irmãos, e tudo parece que está se tornando mais difícil. E eu falava com o Senhor: Senhor, o que nós vamos fazer? E eu confesso para os irmãos que nosso coração vai angustiando, vai apertando, vai dando uma sensação de impotência, como obreiros da casa do Senhor, e nós vamos ficando tristes e até mesmo entristecendo. Domingo que vem é ceia do Senhor. Eu queria convocar a igreja, convocar os santos do céu, para nós fazermos um jejum. Pode ser na segunda, na terça, na quarta, o dia que você achar melhor. O seu jejum pode ser de 12 horas, quem aguentar pode ser de 24 horas, aí você sabe o seu corpo, como reage, você sabe da melhor maneira. Se você não puder fazer 12 horas, faça 6, faça 8 horas, mas com propósito. E qual vai ser o propósito, Daniel? Vai ser para Deus curar, mas não é a enfermidade material, a enfermidade física, a enfermidade espiritual. Infelizmente nós temos muitos irmãos que estão doentes, mas espiritualmente. Não é fisicamente. Fisicamente ele está bem, mas espiritualmente, e eu considero que isso pior do que fisicamente, é doente espiritualmente. Então nós vamos fazer isso, nós vamos jejuar uns pelos outros. Os irmãos jejuam pedindo a Deus para fortalecer minha força, e eu vou jejuar pedindo ao Senhor para fortalecer a força dos irmãos, e assim nós vamos fazer. Olha, eu tenho um pensamento, eu tenho uma tônica. Por que templo? Por que igreja? Por que nós vivemos juntos? Aqui dentro só tem santos? Não. Aqui dentro tem um monte de gente errônea, um monte de gente que erra, mas nós nos apegamos uns aos outros, e nós ouvimos um testemunho de um testemunho de outro, um milagre, uma palavra, nós pedimos uma oração uns aos outros, e vamos fortalecendo. Hoje pela manhã eu ouvi uma palavra na escola dominical, da nossa professora da escola dominical, que sozinho nós não conseguimos fazer nada. Nós temos que estar juntos. Eu quero pedir até perdão aos irmãos que eu não assisti a escola dominical ao vivo, porque esse mês eu estou trabalhando à noite, e eu trabalhei a noite passada, e eu cheguei em casa um pouco cansado e fui descansar, mas graças a Deus a tecnologia,
Hoje à tarde eu assisti, graças a Deus, assisti a escola dominical, uma bênção, por sinal. A professora deu uma aula maravilhosa. Então, irmãos, e eu fico assim, às vezes triste, né? Com os irmãos pedindo oração, ora por mim, eu não estou aguentando mais, eu estou a ponto de desistir. E esse é o papel da igreja, orarmos uns pelos outros. E às vezes nós pensamos, e às vezes até passa pelas nossas cabeças, sim, nós somos seres humanos. A igreja Aliança Eterna tem esse defeito, tem esse defeito aquele, e começa a apontar os defeitos, os nossos defeitos. Eu vou falar uma coisa para vocês: se pararmos para pensarmos que a nossa igreja é perfeita, desculpe, você está enganado. Nós temos muitos defeitos. Enquanto morarmos aqui nessa terra, enquanto vivermos aqui nessa terra, nós teremos defeito. Deus me fez lembrar que uma certa vez, no interior de Minas Gerais, tinha uma igreja, e uma igreja muito próspera, uma igreja grande, e os membros, os irmãos começaram a reclamar: não vou mais para a igreja porque o louvor não está bom, o louvor não está bom. Eu acho que o louvor não está bom e tem outras igrejas que tem um louvor melhor, eu vou para outras igrejas. Eu vou parar de ir na igreja porque a palavra não está me satisfazendo. E tem outras igrejas que tem os irmãos, o pastor é mais sábio, os pregadores são melhores, então eu vou para outra igreja. E na realidade eles estavam morrendo espiritualmente. E aquele pastor, já um senhor de idade, com a cabecinha branca, começou a orar, a pagar um preço. Deus, o que está acontecendo com os irmãos? O que está acontecendo com a igreja? Que está indo de mal a pior. Deus um dia revela para ele dormindo, Deus dá uma revelação para ele. E ele fala, convoca, chega um dia de domingo, ele convoca: irmãos, terça-feira terá um culto aqui na igreja. Um culto, pastor, mas chama todo mundo, que vai ser um culto fúnebre. Nós vamos fazer um culto fúnebre pela igreja. A igreja está morrendo, e nós vamos fazer o culto fúnebre pela igreja. E chama todo mundo que vocês puderem. E claro que aquela notícia espalhou pelaquela cidadezinha, e veio muitos curiosos, a igreja se entupiu de gente. E quando as pessoas iam chegando na igreja, no altar da igreja, em frente ao altar, tinha um caixão lacrado, com a tampa fechada. E todo mundo chegava e sentava, e aquele pastor começou a cantar aqueles hinos fúnebre. E depois deu uma palavra também saudosista, e começou a fazer aquele velório, e aquela igreja começou a entupir de gente. Esse pastor ficou maluco. Esse pastor com a cabeça branca está maluco. O que ele está fazendo? E chegou uma certa hora, que estava terminando aquele culto. Ele mandou fazer 2 filas, uma de um lado e uma de outro. Ele mandou 2 obreiros abrir a tampa daquele caixão. E ele falou bem assim: agora vocês vão vir até esse caixão e vão se despedir da igreja. A igreja a partir de hoje morreu. A igreja não vai existir mais. E para surpresa dele, de todos, quando veio a primeira irmã e olhou para dentro do caixão, ela saiu desesperada. Ela sentou no banco onde ele estava, ajoelhou e começou a chorar e começou a gritar. E o segundo veio e começou a gritar, e cada um que olhava começou a gritar, aquele alvoroço dentro da igreja, e caiu um temor sobre a igreja, e todos começaram a sentir a presença do Senhor, e muita gente foi renovado. E naquele dia, aquela noite, teve batismo no Espírito Santo. E o que aconteceu, Daniel? Quando olhava para dentro do caixão, tinha um espelho. Então cada um refletia. Então quem estava morrendo não era a igreja, aquelas pessoas estavam morrendo. E quando elas entenderam que elas estavam morrendo espiritualmente, baixou sobre elas um temor do Espírito Santo. Então o que eu quero dizer com isso? Talvez não, o problema não é Deus, com certeza não é Deus, o problema somos nós. Se estamos morrendo espiritualmente, olhamos para dentro de nós, olhamos, fazemos um autoexame de consciência. O que está acontecendo na minha vida? Jesus Cristo está voltando.
Nós não estamos aqui passando um tempo, nós não estamos aqui, nós saímos das nossas casas, nós não estamos aqui com essa tecnologia para falar para você, simplesmente num dia de domingo, para passar o tempo. Jesus Cristo está voltando. Façamos esse autoexame, como foi falado hoje na pregação. Está difícil, mas não desista da caminhada. Com Cristo é melhor. O Ministério do Louvor vai estar cantando pelo menos mais uma estrofe de um louvor. Enquanto isso, você vai estar ofertando na casa do Senhor. E logo após eu estarei dando uns avisos rapidamente para nós estarmos orando, para nós irmos para os nossos lares. Você que está em casa estará colocando o PicPay da igreja aí, QR Code. Se quiser ofertar, fique à vontade para ofertar na casa do Senhor. Suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Oh, os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que nem pode imaginar. O dia está chegando, eu vou te louvar. Só tua presença pra me alegrar. Oh, por isso vale a pena acreditar. Não desanime, filho, eu vim te louvar. Na minha presença tu vai prosperar. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores e são melhores do que o nosso. Aleluia. Os nossos avisos da semana, como nós falamos, né? Ninguém faz nada sozinho, né? A irmã Regiane, mas o nosso pastor já deixou aqui mastigadinho para mim o que eu tenho que falar, né? Então é isso mesmo, irmão. Ninguém faz nada sozinho, é um ajudando o outro. A irmã Isinete oferece o culto em ação de graças pelo aniversário do filho Arthur, que será no dia 4, terça-feira. Os irmãos querem fazer, amém? Deus abençoe. Também hoje é o aniversário da Mariana de Paula. Os irmãos querem oferecer também esse culto e oferecimento ao aniversário da irmã, amém? Aleluia. Os avisos da semana, irmãos, quarta-feira, culto interativo pelo Instagram, a partir das 19h30, o preletor convidado é o missionário paraguaio Misael Servin, né? Estará pregando a palavra do Senhor, quarta-feira, a partir das 19h30, pelo Instagram da igreja. Sexta-feira, live pelo Instagram às 19h30, sexta-feira,
às 19h30, live pelo Instagram da igreja. Domingo, pela manhã, lição número 6 da EBD, pelo Facebook, às 9 horas da manhã, com a professora Leila. Os irmãos entrem, né, que a irmã estará dando a lição número 6 da EBD. E à noite, ceia, a partir das 19h30, né? Então, pedimos os irmãos, né? Já fizemos o pedido para os irmãos, nós fazemos um jejum e domingo nós estaremos ceando. Como vai ser entregue a ceia? Durante a semana nós vamos falando pela rede social da igreja. Também o pastor Samuel pede para informar os irmãos e aos congregados e amigos que já está disponível o nosso jornal trimestral, disponível em nossas redes sociais, tá, irmãos? Tem um jornalzinho da igreja trimestral, então os irmãos entram e confira lá, é uma bênção. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Vamos ficar de pé para estarmos orando, para estarmos indo para os nossos lares, certo que o Senhor falou aos nossos corações. E domingo, se o Senhor não voltar, até lá, a partir das 19h30, nós estaremos aqui ceiando na mesa, compartilhando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar pelos aniversariantes. Senhor nosso Deus, nós lhe agradecemos, Pai, por esses momentos que passamos em Tua casa. Também quero fazer menção do nome da Mariana e do Arthur, Pai, que estão aniversariando. Que o Senhor possa abençoar os Teus servos, os Teus filhos, Pai, de uma maneira tal, Pai, derramar as Suas bênçãos sobre a vida deles, Pai. Também os irmãos que estão enfermos, eu te peço, Pai, que passe e cure, Pai, as suas enfermidades, para a honra e glória do Teu nome. Os irmãos que porventura estão também desanimados na fé, Pai, que o Senhor possa renovar as suas forças, Pai, para até a Tua maravilhosa vinda, Pai. Eu te peço também, nos dê uma semana abençoada no nosso trabalho, aonde nós estivermos, Pai. Abençoe a cada um. Nos dê uma semana, Pai, de paz, de livramentos, Pai. É o que nós estamos precisando. Abençoe o nosso bairro, Pai, o nosso município, o nosso estado, o nosso país, o mundo. Abençoe, Pai, porque sem Sua graça nós não somos nada. E leva-nos em paz para os nossos lares. Essa é a minha oração nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça, as inefáveis consolações seja com todos aqueles que amam e aguardam a breve e vinda maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda a igreja diz: está encerrado em nome de Jesus.